Esse é um erro simples e muito fácil de resolver, mas a maior parte das pessoas, quando está lendo, comete esse erro, e é um erro que atrapalha profundamente na compreensão e na sua capacidade de tirar melhor, tirar o máximo possível daquela leitura. O erro é muito simples, eu vou explicar, que é não conseguir regular o nível de passividade que você tem lendo alguma coisa. O que eu quero dizer com isso? Existem livros que eles são feitos para você ler como você toma um vinho, certo? Então você tem que sentar, né? Sentar, sentir o cheiro, sentir o sabor, deixar aquele negócio trabalhar, entendeu? Você está contemplando, é uma coisa mais passiva, né? Você não está tomando aquilo ali, né, engolindo aquele negócio só para ficar loucaço. Eu espero que não, pelo menos. A forma certa, né, que as pessoas dizem que é o certo de você tomar um vinho, é sentando, contemplando, relaxando, aproveitando aquele sabor, sentindo o cheiro, sentindo o gosto. Tem livros que são assim, né? E esses livros você precisa de mais passividade na hora de ler eles. Seria um livro de literatura, às vezes um livro de filosofia, uma coisa mais densa, mais profunda, mais contemplativa, né? Poesia. Você não lê poesia rápido para terminar o livro rápido, você lê contemplando, relaxado, deixando aquele negócio criar uma marca em você. Agora, tem livros, por outro lado, que são que nem tequila, né? Então você toma de shot para ficar loucaço, né? Para extrair daquilo ali a função que você quer, né? O objetivo que você quer, e passar para a próxima coisa. Né? Esses são os livros mais comuns que a maior parte das pessoas lê quando elas começam a ler alguma coisa, que é a autoajuda, é a produtividade, são os livros de negócio, de marketing, né, de exercício, são coisas que as pessoas leem para adquirir alguma certa informação para resolver um problema concreto na vida delas. Né? Ninguém tá lendo, ninguém pega e vai ler um Hábitos Atômicos, um livro desse assim, para expandir a consciência deles em relação às possibilidades de ação do ser humano no universo. Você lê aquela porra porque você quer aprender a começar a fazer academia, você quer parar de beber, você quer parar de fumar, você quer ou quebrar um hábito ruim ou começar um hábito bom. É para isso que você lê aquela merda. Quando você lê isso aqui, sei lá, Como Ler um Livro, do Mortimer Adler, esse é um livro que ele tá te ensinando a como ler um livro. É bem didático, assim, você tá lendo esse negócio para o quê? Para extrair dele um conhecimento que vai te ajudar a resolver um problema pontual na sua vida, beleza? E é compreendido já há muito, muito tempo, né? Hoje em dia existe ciência, existe pesquisa, existe estudo sobre o assunto, mas já é compreendido há muito tempo. Esse livro aqui é do século XX, não tinha nenhum tipo de estudo sobre o assunto na época, de pesquisa, de experimentação científica sobre o assunto, mas já é entendido que quanto mais esforço, né, o que ele fala logo no começo do livro, ele fala aqui na página 4 do livro, ele diz que leitura pode ser mais ou menos ativa. Um leitor é melhor do que outro na proporção em que ele é capaz de um range maior de atividades e exercendo níveis de esforço diferentes. Né? Então, isso já era entendido desde sempre, que quanto mais esforço você coloca numa leitura, quanto mais ativa é aquela sua leitura, mais você consegue extrair do livro, mais você consegue extrair do texto. Né? Isso hoje em dia já é entendido, que quando você tem um certo nível de dificuldade naquilo que você está aprendendo, quando você sofre um pouco para aprender o negócio, você vai aprender ele melhor. Então por isso que é útil talvez você tentar resolver um problema, assim, você está aprendendo alguma coisa, né? Você está aprendendo o que você quer fazer, você quer ficar melhor em Excel. Sei lá, um exemplo prático aqui. Então, em vez de você simplesmente ir lá e desde o começo jogar no ChatGPT perguntando como que faz um negócio que você quer, uma boa solução para você aprender melhor aquele negócio é você tentar resolver primeiro o problema. E aí, mesmo se você falhar e depois tiver que ir atrás da resposta certa, você ainda vai aprender melhor do que simplesmente tendo ido atrás da resposta certa desde o começo. Isso já é entendido hoje, isso sempre foi entendido. Quanto mais esforço você coloca em um texto, quanto mais esforço você coloca numa leitura, melhor você vai aprender aquele negócio. Então existem livros que você precisa aprender com uma postura ativa, né? A gente não foi ensinado isso. A gente é ensinado que ler é assim como estar na sala de aula, né? Você está na sala de aula, você está extremamente, uma coisa completamente passiva. Você senta ali, o professor está na frente ali da sala e ele te passa a informação e você só fica ali sentado, né, observando e às vezes anotando, às vezes não anotando. Né? Se for que nem eu, foda-se também, não anotava porra nenhuma. Mas você só recebe aquela informação de forma passiva. E ao receber aquela informação de forma passiva, é pior a sua retenção daquele conhecimento. Então, se a gente quiser
né? Tem livros que a gente tem que ler de forma ativa, tem livros que a gente tem que ler de forma passiva, né? É engraçado que eu fale isso, né? Porque fala assim, quanto mais ativo, melhor você aprende, então por que a gente não lê literatura, poesia, essas coisas de forma ativa, né? Porque é uma natureza diferente, né? O que você está tentando fazer ali quando você está lendo poesia, por exemplo, né, quando você está contemplando uma obra de arte, não é extrair dali uma informação específica que vai te ajudar a resolver um problema, né? Você não está lendo poesia para aprender a consertar, a trocar o registro do chuveiro, você não está lendo poesia para aprender a trocar lâmpada, a fazer manutenção da casa, a treinar melhor, a comer direito. Você não está fazendo isso, entendeu? Ali o objetivo é outro. Né? Eu não quero nem entrar nisso muito, que senão eu vou começar a entrar numa espiral, numa tangente muito louca aqui, e não é o que eu quero fazer nesse vídeo. Mas existem livros que você está ali para extrair algum conhecimento específico, e para isso que exige-se uma leitura ativa, né? Eu vou explicar daqui a pouquinho o que eu quero dizer com isso, certo? Então, esse é o maior erro, né? Que as pessoas leem livros que tem que ser lidos de forma ativa, de forma passiva, e depois elas tentam ler livros que tem que ser lidos de forma passiva, de uma forma ativa, né? Um não é melhor que o outro, necessariamente, não me entendam a mal, né? Não me entendam errado. O que eu quero dizer aqui não é ler de forma ativa é sempre melhor do que ler de forma passiva. Não é isso que eu quero dizer com esse vídeo, né? Não é essa a mensagem que eu quero passar, porque isso é uma mensagem errada. Mas o conhecimento está na prudência, né? O que é a virtude da prudência? Você saber tomar a melhor decisão no momento correto, né? A decisão mais sábia. Então a virtude aqui, né, de você se tornar um melhor leitor, de você conseguir extrair mais dos livros que você lê, né, de você conseguir aprender mais e realmente criar uma mudança na sua vida, né? Eu não quero que você fique simplesmente lendo livro, né? Ler livro é legal, é bom pra caralho, eu adoro, sabe? Top. Mas eu não quero que você fique só lendo o livro e não mude a sua vida de fato, né? E não cause transformações reais no mundo. Fica só ali absorvendo um monte de conhecimento, sem fazer nada com aquilo, sem mudar e melhorar a sua vida e a vida das outras pessoas, beleza? Então, a virtude está em você saber quando que você tem que ler de forma ativa, quando você tem que ler de forma passiva. E você pode, às vezes, misturar as duas nos mesmos textos, né? Um livro de filosofia vai ter momentos que são mais passivos, vai ter momentos que são mais ativos, né? Às vezes você tem que ser mais ativo para entender de fato qual que é o raciocínio, qual que é a teoria, qual que é a lógica desse negócio, e às vezes você tem que ser mais passivo porque o cara tá pintando um cenário, ele tá explicando uma coisa mais abstrata, e você tem que ser um pouco mais passivo. Beleza? Isso é uma coisa que você desenvolve com o tempo, né? Essa sensibilidade na leitura é uma coisa que você desenvolve depois de ler muitos e muitos livros. Mas se você quer agora, hoje, terminou esse vídeo, você pode começar esse negócio, a ler de forma ativa melhor, eu tenho aqui umas coisas que funcionam pra mim, que eu gosto de fazer, e que não são muito complicadas, porque eu não gosto de sistema complicado, entendeu? Porra, se eu tomo mais tempo meu, se dá mais trabalho pra mim, ficar tomando nota, né, do que só ler a porra do livro, se eu passo mais tempo fazendo anotação do que lendo o livro, eu tô fazendo alguma coisa errada. Né? Então eu não gosto disso, eu gosto da coisa mais simples, mais prática e mais conveniente possível. Né? Eu sou um preguiçoso, então as minhas soluções são feitas também para pessoas que são meio preguiçosas que nem eu. Para você tornar de cara a sua leitura mais ativa, eu gosto de fazer o seguinte, cara. Quando eu tô pegando um livro de teoria que eu preciso aprender alguma coisa, que eu preciso lembrar do máximo que eu posso daquele negócio. É o seguinte, eu leio o livro. Eu vou ler o livro com marca-texto, eu vou marcando as coisas que eu acho mais importante, beleza? Beleza. Terminei o capítulo, ou a parte que eu tava lendo, o tempo que eu demarquei pra ler aquele negócio. Eu dou um tempo, né? Geralmente, se puder dar um dia, assim, seria top, mas já, às vezes eu dou um tempinho, né? Dá uns minutos, você fica ali, pá, tranquilo, faz outra coisa, volta. E aí você pega e resume, né, de memória, não lendo o que você escreveu, não lendo suas marcações, mas você tentando puxar da sua memória, você escreve aquilo que você lembra do capítulo que você leu. Por quê? Porque já é comprovado que a melhor forma de você reter alguma coisa é, né, você realmente marcar aquilo na sua memória de longo prazo e tornar mais facilmente acessível aquela informação, é você tentando lembrar dela, né, o que eles chamam de recall, é você tentar relembrar daquele negócio do que você simplesmente copiar, beleza? Então você tenta relembrar daquele negócio, do argumento, dos exemplos, do que ele fala no capítulo. Pode simplesmente pegar e escrever assim, nesse capítulo ele fala sobre isso, isso aqui significa isso aqui significa aquilo, isso aqui significa aquilo outro, beleza?
Depois que você faz isso, o que eu gosto de fazer é pegar e voltar no capítulo e reler minhas marcações. Reler minhas marcações e ver se eu esqueci alguma coisa. Né? O que a gente estava falando no começo? Que quando você tenta resolver um problema, mesmo se você erra a solução do problema, você ainda vai lembrar melhor da solução do que se você simplesmente tivesse ido e olhado para a solução como no primeiro lugar. Então, você lê o negócio, faz a marcação, depois dá um tempo, escreve o que você lembra, volta pro texto e relê as coisas que você marcou como mais importante, vê se você esqueceu alguma coisa, né? Ah, um detalhe que eu esqueci de mencionar, beleza? O marca-texto. Quais que são as coisas mais importantes? Como é que eu sei disso? Cara, você tem que ir... também, de novo, é uma coisa que você desenvolve meio com o tempo, essa noção. Porque existem coisas que são conceitos, existem coisas que são histórias, né? Você não precisa marcar a história inteira que o cara falou sobre a vida dele, de quando ele, em 1985, ele topou com o dedinho na quina da cama depois de acordar, isso levou ele para uma jornada espiritual. Foda-se, entendeu? Você vai marcar a parte que tem um conceito importante, que se aplica de fato ou para a tese do livro, ou para o que você quer, para a forma como você quer usar aquele conhecimento. Então, quando você pega Como Ler Livros, né? Esse é um livro que eu fiz esse negócio. Quando eu pego de novo aqui na página 4, um dos highlights que eu fiz, né, no primeiro capítulo, que é Atividade e Arte da Leitura. A primeira marcação que eu fiz aqui é na seguinte frase, né? Eu marquei bastante esse livro até, porque esse é um livro bem denso, eu tenho que reler ele qualquer dia desses. Que ele fala o seguinte: conhecimento é um pré-requisito do entendimento. E isso tá em inglês, eu tô traduzindo live aqui, tá bom? Isso é bom, mas conhecimento não é um... Deixa eu traduzir esse negócio. Mas conhecimento não é tão um pré-requisito para o entendimento quanto é comumente suposto. Você não tem que saber de tudo para entender as coisas. Então, cara, isso é uma coisa que é importante, né? Você não precisa saber de tudo para poder entender as coisas. Ou seja, você não precisa de um monte de fatos para poder ter um entendimento de como o negócio funciona. Isso é uma coisa importante, né? Isso é uma frase importante. Então, quando uma coisa chama a sua atenção, quando uma frase te impacta, né? Isso pode ir pelo feeling, não tem problema. Não é tão... Pô, pior dos casos, você relê o livro de novo, você descobre um monte de coisa que você devia ter marcado e você não marcou. Do caralho. Isso é uma característica, inclusive, de um livro bom. Que quando você consegue reler ele várias vezes e continuar extraindo coisas novas conforme você vai relendo ele. Né? Isso é pra mim, é um dos maiores sinais que tem de que um livro é realmente bom. De que tem realmente muito conteúdo ali. A potencial de releitura, que eu gosto de chamar. Então você vai, volta e relê as marcações, beleza. Feito isso, você continua repetindo esse processo até você terminar a porra do livro. E quando você terminar de ler o livro, o que eu gosto de fazer é de tentar resumir, mais ou menos, né, fazer um resumo, um esquema assim, na cabeça ou até no papel, um resumo do que ele diz no livro. Né, de qual que é a tese central, de qual que são os argumentos. E nessa questão de perguntas, quando você está lendo, eu acho interessante você ir fazendo perguntas, assim. Então, as perguntas mais comuns são, o que ele está falando? Qual que é a tese? Qual que é o ponto que ele quer provar aqui? Qual que é o ponto que ele quer passar com essa obra dele? No Como Ler Livros aqui, eu já meio que citei no começo, é meio óbvio. Ele diz o seguinte, você tem que saber ler de forma ativa, e aí a tese dele é o seguinte, que a forma ativa a forma de leitura ativa é mais profunda do que a forma de leitura passiva, logo, é o que ele vai fazer nesse livro, é te ensinar a ler de forma ativa em diferentes tipos de textos. É basicamente isso, essa é a tese do livro. Ou seja, se você me pergunta sobre o que é esse livro, como ler um livro, eu vou te responder que ele é sobre como você pode usar a leitura ativa para se tornar um melhor leitor. O que isso significa que você e se tornar um melhor leitor nesse caso, significa que é alguém que tem mais entendimento, que consegue entender as coisas sem necessariamente ter que se bombardear de um monte de informações, de um monte de fatinhos, de um monte de fatos curiosos, interessantes e dados históricos. Beleza? E aí você faz esse resumo do livro. E de novo, não tem que ser perfeito, não tem que ser foda, mas aquilo que você lembra mais, geralmente são as coisas que te marcaram mais. E aí, geralmente, por terem te marcado mais, quer dizer que são coisas que elas são mais importantes pra você naquele momento. Então, mesmo se você não lembrar de tudo, isso pode ser até bom. Isso pode ser até bom, porque eu prefiro que você lembre de um pedaço de informação importante de um livro que realmente muda a sua vida, que muda o seu comportamento, do que você lembrar do livro inteiro e não agir em porra nenhuma, entendeu?
Às vezes porque, cara, sei lá, é muita petulância você achar que é muita porra, cara de pau, tu comprar um livro e pagar, sei lá, 20, 30 conto num livro. E você querer que o livro tenha, tipo, 10 grandes pedaços de informação que vão mudar completamente a sua vida. Cara, se o livro tiver um insight que, porra, melhora a sua vida de uma forma que você sente aquilo, de fato, seja da forma que você pensa, que você encara o mundo, que você age, se o livro tem uma pecinha ali que consegue causar uma transformação na sua vida, pra mim o livro já valeu a pena. Você não precisa ter, porra, 300 páginas de puro ouro derretido, beleza? Então você se perguntar, o que é o negócio? Por que isso aqui é importante? Como que funciona? Como que eu aplico isso na minha vida? Como que alguém... Quais são passo a passo que eu posso fazer? O que eu precisaria adaptar aqui pra que eu consiga aplicar esse negócio na minha vida? Então é menos sobre você tentar lembrar de tudo e mais sobre você tentar entender o que aquele autor está falando. Uma das minhas frases favoritas desse livro aqui, inclusive, é que ele diz o seguinte: onde não há um entendimento, tanto a concordância quanto a discordância são igualmente insignificantes. Cara, isso é um livro de 500 páginas e eu lembro dessa frase até hoje. Onde não há o entendimento, né? Ou seja, se você não entende o negócio, você concordar com aquilo ou você discordar daquilo é igualmente insignificante, porque você não sabe, você não entende o negócio. Então, foda-se a sua opinião sobre aquilo se você não entende aquele negócio. Então, o entendimento, ele é sempre o primeiro passo pra você julgar. Antes de você julgar alguma coisa, você tem que entender essa coisa, né? Se eu sentar aqui e começar a dar opiniões sobre astrofísica, foda-se as minhas opiniões sobre astrofísica, porque eu não sou um astrofísico, eu não entendo, eu nunca estudei o assunto, beleza? É simples, mas é profundo e as pessoas não aplicam de fato isso, né? Você tem um monte de gente dando opinião sobre Israel, sobre o Irã, sobre os Estados Unidos, sobre a guerra, sobre não sei o quê. Cara, você nunca pegou numa arma, você não sabe como funciona um exército, né? Você não sabe como se organiza uma porra de um exército. Né? Você não sabe como que o avião joga bomba, entendeu? Você não sabe onde fica a porra do Irã no mapa, entendeu? Aquela lá do mar ao rio Palestina livre. Aí, qual mar e qual rio que você tá falando? A pessoa não sabe, porra. Então, onde não há o entendimento, tanto você concordar com alguma coisa quanto você discordar de alguma coisa é igualmente insignificante. Tomar uma água aqui. Então, quando eu te falo desse negócio, parece um pouco de trabalho demais no começo, parece um pouco confuso, mas é de fato pra você. Você tem que meio que. Você tem que brigar com o livro, cara. Você tem que sair na porrada com o livro. É tipo assim, não, beleza, você vai me contar o que você quer dizer e eu vou entender essa merda, né? Você escreveu, então eu vou entender essa merda, você querendo ou não, entendeu? Então você tem que ir lá e brigar, né? E lutar livre com o livro, beleza? Leve recapitulação aqui, né? Pra gente encerrar. Você, de novo, quais são passo a passo pra você ler de forma mais ativa, repetir isso aqui pra ficar realmente gravado na sua memória. Você lê, marcando o que é mais importante, né? Ao mesmo tempo meio que mentalmente se fazendo perguntas de qual que é o ponto, qual que é a tese, como que funciona, como que eu aplico isso na minha vida, né? O que é importante aqui, vai se fazendo essas perguntas. Aí você termina o capítulo, você faz um resumo dele sem ler o livro, né? Só de memória, tentando, né, lembrar, e quanto mais esforço você tiver aqui, é melhor, cara. Quanto mais você sofrer pra lembrar o que estava no capítulo, mais você vai lembrar daquela informação no longo prazo. Aí você faz esse resumo, segue a vida. Faz isso de novo, até você terminar o livro. Terminou o livro, você vai resumir esse livro. Você pode escrever, né? Você pode fazer um vídeo no YouTube sobre o livro. Você pode fazer um vídeo que você não posta em lugar nenhum sobre o vídeo, mas só pra fazer um negócio. Faz um podcast. Você pode explicar pra alguém que você gosta, pode explicar pra sua família, pode explicar pro seu namorado, sua namorada. Puta que pariu. Mas você vai tentar resumir, nas suas palavras, no seu entendimento, o que é aquele livro. E quando você com confiança puder explicar na completude aquela tese, né, o que é, como funciona, quais que são as lógicas do cara, quais são as premissas, de onde que ele está vindo, de onde que ele está indo, qual que é o contexto. Quando você conseguir explicar tudo isso, aí você pode sim tomar um julgamento de que esse negócio é concordo ou discordo, né? Legal, beleza, concordo com isso aqui. Ou tipo, não concordo. Ou tipo, beleza, eu preciso estudar mais sobre o assunto. E o que é interessante, às vezes, se for um livro realmente bom, né, o que eu faço? Eu coloco eles numa lista, que é uma lista que eu tô fazendo, que eu tô organizando na minha vida aqui, que é uma lista dos 100 melhores livros que você tem que ler antes de morrer. Você faz aquilo ali, né? Você pega o... Como que é? E você pega e relê esse livro depois de, sei lá, 6 meses, 1 ano, você vai reler o livro de novo. Dá uma passada de olho só, né? E ver o que você lembra, não lembra
esqueceu, não esqueceu, frases legais e esse tipo de coisa, certo? Então, esse é o vídeo. Se você gostou aí, se inscreve, e se você tem interesse em aprender melhor, né, em desenvolver habilidades que realmente vão mudar a sua vida e não só colocar um monte de conhecimento na sua cabeça, eu tenho um curso, eu tenho um método Fábrica de Mestres, é um nome meio cringe, mas deixa ele crescer no seu coração, que eu tô começando a gostar dele agora, né? Eu coloquei meio que no impulso e agora eu tô começando a gostar do nome. Então aqui embaixo tem o link, se você quiser ver o meu curso aí, são só R$37 pra você aprender todo o meu método de estudo, beleza? Então, vejo você na próxima, tchau!